O que Darwin tem a ver com a arqueologia? No Timeu de Platão, Sócrates cita os sábios egípcios quando Solon viaja ao Egito e os sacerdotes teriam dito: Ó Solon, Solon, vós gregos sois sempre crianças. Aristóteles afirma na Política que os egípcios são considerados a mais antiga das civilizações, mas sempre tiveram leis e um sistema político. Os gregos da antiguidade se viam como transmissores de tradições seculares de diversos povos e no século XVIII se tornaram a infância da civilização ocidental, cuja evolução levaria até a Europa racional que conquista e civiliza o mundo. Assim poderia ser resumida uma das teses centrais de Martin Bernal, autor do Black Athena, The Afroasiatic Roots of Classical Civilization, obra em 3 volumes, publicados em 1987, 1991 e 2006. Para falarmos desse livro bomba, né, livro revolucionário aí, temos o Gilberto e o Breno, eu peço que eles se apresentem. Gilberto, por gentileza. Olá, olá a todos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Gilberto da Silva Francisco, eu sou, enfim, arqueólogo, historiador, sou professor de História Antiga no Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e venho trabalhando ultimamente em 2 projetos. Um, inclusive, dei uma entrevista aqui já para o Afonso, que é sobre o Santuário de Hera em Delos, né, um projeto da Escola Francesa de Atenas, da qual sou membro sênior, e também tem um projeto paralelo que tem tudo a ver com essa nossa conversa de hoje, que é sobre história antiga afroconectada. Então, é isso, Afonso. Obrigado pelo convite. Obrigado. Breno, por favor. Muito bem. Boa noite a todo mundo que está nos vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Afonso, Gilberto. Né? Prazerzaço estar aqui com vocês de novo. Né? Eu já sou... Não vou falar arroz de festa, que é sacanagem, ainda mais na véspera do carnaval. Né? Mas já não é minha primeira participação aqui também. É sempre um prazer poder trocar ideia a respeito desses temas ligados à antiguidade grega. Mas, enfim, né? Eu sou o Breno, professor, sou historiador também de formação, professor de grego, né, da LCV da USP, e sempre que eu posso, procuro fazer essa ponte, né, entre, né, a minha formação de história e a minha atuação na área de letras. Então, vamos lá, só alegria. Legal, obrigado, meninos. Bom, vamos começar pelo básico, então. Quem foi o Martim Bernal, com a sua formação, né? E ele tem essa tese, então, de que o milagre grego teria a ver com uma espécie de vamos dizer, mito ariano. Gilberto, conversa para a gente, por favor. Então, quem foi o Martin Bernal? Eu vou falar Bernal aqui também, mais fácil, né? A portuguesa aqui, a pronúncia. Ele, enfim, é um especialista, pesquisador britânico, formado em Cambridge, né? E é interessante que ele começa a sua carreira muito interessado e aprofunda bastante as pesquisas em torno da China, China moderna, contemporânea. Então, ele está interessado principalmente nos estudos sobre a China no século XX, e tem algumas coisas também legais sobre a família do Bernal, que bom, a mãe dele e o pai eram muito ligados à militância política do Partido Comunista lá na Inglaterra. Eles tinham ascendência judaica, não absolutamente, mas também judaica, que é alguma coisa que ele vai reorganizar nos interesses dele posteriormente. E tinha um avô egiptólogo, né? E é interessante que todos esses elementos eles vão ser, de alguma forma, presentes, seja na observação da China, na tese, né, toda a pesquisa dele, da qual ele se forma inicialmente, na tese de doutorado, sobre o socialismo na China, no início do século XX, e depois essa perspectiva judaica e associada à africana ali também, na composição do que para ele seria o mundo grego. Então, o Bernal é esse pesquisador que é interessante, ele muda ali entre a década de 70 e 80 de campo de pesquisa, efetivamente. Ele era alguém, enfim, mais ligado à história e língua, e depois vejam só que na obra dele, nos 3 livros, é um livro de escopo enorme, de historiografia, arqueologia, linguística, vários problemas nisso também, né, nesse grande escopo. Mas o interessante é que quando ele começa a estudar hebraico é que essas questões começam a aparecer para ele, né?
E então é ali que ele começa a se interessar por algo que ele identifica como semelhança entre a língua grega e a hebraica, né? Então tudo começa aí digamos, uma mescla entre referências familiares, ascendência e essa ruptura aí que se desenvolve entre a década de 70 e 80 na carreira dele, né? E na obra, portanto, na Atena Negra, quando ele começa a falar, explicar para ele como deveria ser entendido esse mundo grego, ele diz que existem duas perspectivas que começam a se organizar em paralelo e que uma delas sobrevive, e a sobrevivência dela, mais sólida, mais forte, não tem a ver necessariamente com as características acadêmicas ou as provas e elementos relacionados, mas é como o mundo europeu começa a se organizar no século XVIII e XIX, a noção de imperialismo, colonialismo e aí o racismo científico, tudo isso tem muito a ver, portanto, com essa perspectiva desse modelo ariano, né? E o que é esse modelo ariano? Depois a gente vai falar do outro modelo, que é o antigo. Ele diz que tem dois modelos, um é o antigo, o outro o ariano. O ariano, para ele, é aquele modelo que explica a organização do mundo grego a partir de uma migração que vem de um repertório asiático, mas só que ele, enfim, lá pela região da Anatólia e uma povoação ali, uma povoação mesmo, eles vão se organizando ali em várias regiões nisso que é a Península Balcânica, encontrando povos que falavam línguas anteriores e se submetendo vários desses povos, né? Então, para eles, é esse povo, sobretudo, que organiza de forma ideal o que é, nesse modelo ariano, que é enfim, a cultura grega. Portanto, essa cultura grega, ela não tem a ver com contato, diálogo, empréstimo do que vinha acontecendo, por exemplo, no norte da África e aqueles grupos que a gente caracterizaria como Antigo Oriente Próximo. Não é isso que está relacionado... Seriam os tais dos indo-europeus, é isso? Seriam os tais dos indo-europeus. Indo-europeus que, lá na mitologia nórdica, inclusive, seriam loiros, tudo que teriam povoado a Europa, e eles aparecem, por exemplo, no Wagner, depois lá, né? Então tem todo esse repertório que ele é bastante importante, né? E ele não se conecta diretamente com os feitos, com o patrimônio que vinha sendo desenvolvido ali na região da Palestina, e no Antigo Oriente Próximo, sobretudo, incluindo ou não o Egito, né? Então, essa formulação, ela é independente, digamos assim, e ela teria uma base, sobretudo, linguística, porque, por exemplo, mesmo antes da identificação, daí o Breno pode falar muito melhor, da língua grega que a gente conhece, do período arcaico e clássico, existe uma forma que se chama aí de grego micênico, que já dá para, enfim... o grego ele já está ali, mais ou menos presente, né? Então, isso é visto como uma certa anterioridade e que, então, ela comprovaria que ali esses grupos já estavam ali, eles já estavam consolidados e que aquilo não tinha necessariamente conexão nem com o Egito e nem com... o Bernal está interessado, sobretudo, com a região da Palestina, sobretudo por conta dos fenícios e a conexão com os judeus ali, né? Mas é isso. Então, o modelo ariano é um modelo de formulação da cultura grega independente do Egito e das culturas ali do Antigo Oriente Próximo. E é muito interessante porque isso foi reapropriado pelos nazistas, né? Caiu como uma luva ali, né, no ambiente eugênico, assim, muito impressionante, né? Toda aquela coisa, triunfo da vontade e tal, né? Inclusive, nas tabelas do século XIX, da evolução das civilizações, acaba em Apolo, né? A última foto é de Apolo, isso eu achei impressionante. Bom, obrigado. Existem estudos de frenologia, de caracterização, estudos raciais do século XIX, que eles colocam os tipos físicos, quando eles colocam o tipo branco, o caucasoide, é uma escultura grega, né? Tem lá o Apolo de Belvedere, coisa desse tipo, então tem uma conexão muito forte mesmo. Está tudo bem articulado. É legal botar os estudos, né, como também informação sempre se formando, né? Breno, vamos te perguntar, então, sobre essa questão, porque a sua área
já de cara fala de diversidade, né, o período helenístico, de fluidez, aí, identidades. Conta para a gente um pouco também dessa Grécia, que é um pouco Oriente, como eu digo. Cara, eu não sei nem às vezes eu fico me questionando, né, se eu tenho bala para responder uma pergunta dessa, né? Tem um monte de coisa no horizonte, assim, de bate-pronto, outras tantas me vêm à cabeça. Vamos lá, vamos tentar sistematizar, né? Eu vou começar respondendo por via de uma brincadeira, que não é tão brincadeira assim, é mais sério do que parece, né, que eu costumo fazer com os meus alunos, né? Que é o seguinte, os gregos antigos não sabiam que eram gregos antigos, né? Assim como os romanos antigos também não sabiam que eram romanos antigos. Eles malemar sabiam que eles eram gregos, né? Tinha uma vaga ideia do que fosse grego, de problema de identidade, mas tem aquelas passagens do Heródoto, né, sobre o mesmo sangue, mesma língua, escambau, né? Tem, né, esse ponto de vista vai se desdobrando de N formas da antiguidade. Por que eu estou, entre aspas, brincando com isso? Pelo seguinte, né, a própria noção de grego não é uma... Gilberto, por favor, me socorra aí também, vamos lá. A própria noção de grego, ela não é uma noção unívoca, né? Não existe o grego antigo, né, no singular. Você tem, né, uma massa humana, uma coletividade humana que se espalhou por todo o Mediterrâneo, né, ao longo de pelo menos, para chutar baixo, assim, para chutar baixo 3 mil anos, né, para chutar baixo uma cronologia 3 mil anos, né, então não dá para falar em um único grego no singular, por exemplo. Segundo ponto, né, a criação dos gregos antigos é uma criação que tem paternidade, autoria, data de nascimento, só faltou o registro formal, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu salvo erro de alguma generalização grosseira, mas pergunta para um grego, né, nascido hoje na Grécia, né, se ele vê uma dicotomia tão clara entre gregos antigos e gregos, né, a começar pela própria língua, por exemplo. Eles talvez tenham uma visão muito diferente da nossa, por várias razões. Mas o meu ponto central é a forja, né, da noção de gregos antigos, ela foi feita por alguém, né, com uma determinada intenção, né, e na esteira não foi de graça, não foi, oi, né, os gregos antigos brotaram na face da Terra como, né, do nada, out of the blue, né, como está na moda usar essa expressão. A própria, Gilberto, por favor, me ajuda aí, a própria noção positivista de história, né, conhecer o passado para compreender o presente, assim, sei lá, melhor planejar o futuro, ela traz um projeto de poder nessa formulação que não tem nada de inocente, né, quer dizer, usar o passado para controlar o presente e, sobretudo, o futuro, né, não tem nada de inocente nisso. E os estudos clássicos, né, ou grego antigo, chame como quiser, né, foram também, devem muito esse tipo de formulação, né, eles estão na esteira dessa formulação. Então, aí nós temos um problema de identidade, quando a gente fala identidade grega, né, o problema dessa identidade seja moderna, seja antigo. Né, na antiguidade, para ficar num sujeito com o qual eu tenho trabalhado com mais frequência e com o qual eu gosto particularmente de lidar, que é o caso do Tucídides, né? Pergunta para um ateniense, para um espartano, se eles se viam com uma mesma identidade na ocasião da Guerra do Peloponeso. Talvez tivessem se visto lá na guerra contra os persas. Né? Você tem um inimigo maior, né, um inimigo comum, aí eles, né, se juntam. Acabou essa ameaça maior, não pega para capar sem tamanho lá, né? Faz os 50 anos que o Tucídides, depois a própria guerra em si. Quer dizer, a adoção de identidade no mundo antigo já é para lá de problemática. No mundo helenístico, ela começa a ficar, entre aspas, divertida, né? Porque você tem, por exemplo, gregos nascendo em Alexandria, né? A casa reinante do Egito, por exemplo, né? Os faraós depois de Alexandre, por exemplo. Você tem gregos que vão estou usando o grego bem entre aspas, né? Vão nascer lá na Sogdiana, na Bactria, né? Na Índia e tudo mais. Bom, o que é grego? Né? Surge a pergunta naturalmente, do que exatamente estamos falando. Para ficar num debate que já correu uma tinta desgraçada, os macedônios são gregos ou não são gregos? Né? Ou mais recuado ainda, os troianos eram gregos ou não eram gregos? Né? Tem uma série isso dá um pano para a manga desgraçado se a gente ficar só na antiguidade, né? Não teria nem como. Se a gente vier para o mundo moderno, né, aí eu não vou
pelo amor de Deus, eu estaria invadindo essa área do Gilberto aqui, não vou me meter a doido fazer isso. Mas se a gente vier para o mundo moderno, a coisa se complica mais ainda, né? Porque esses gregos, né, pegando a obra do Bernal, né, esses gregos, eles foram, né, mobilizados, eles foram instrumentalizados de acordo com determinados projetos de poder, assim, que cá entre nós, né? Inocentes somos nós, que às vezes, né, começa a estudar isso daí de peito aberto sem ter a dimensão do perigo. Conforme você vai crescendo, né, você vai vendo que a coisa é um pouquinho mais complicada. Tudo bem? Não sei se eu respondo a tua pergunta, Afonso. Por favor, fique à vontade para tesourar. E você, o que você falou me lembra até que, bom, a própria filosofia, em tese, né, nasceu naquelas colônias, aquela coisa assim, né, ou a famosa filosofia, né? Bom, cara, mas eu filosofia... posso dar um palpitinho? Você pega o começo da obra atribuída ao Diógenes Laércio, né, A Vida dos Filósofos Ilustres. Vê lá o que ele diz, assim, ele vai até os sumérios, ele volta e fala, não, tal povo fez isso, tal... Essa noção da filosofia como um milagre grego, ela se deve à leitura, salvo ledo engano, da Metafísica de Aristóteles, o livro Alfa, né, que é uma aristotelização, uma historicização dos pensadores anteriores. Né, o Aristóteles ele começa lá com Tales, bonitinho, e vai até os finalmente, até chegar todos eles prepararam o caminho para mim. Né, eu sou o ápice da pirâmide. Agora, se você pega o Diógenes Laércio, você pega, se não me falha a memória também, o próprio Plutarco, né, você pega outros autores, eles vão recuar coisas, assim, o Egito é só mais um ponto, é um metrô de uma linha enorme, né? O Egito é só mais um ponto dessa linha de metrô do passado aí que se perde. Se a gente puder chegar até a pré-história, seguramente, né, para não voltar para exílio, para não voltar para lendas e tudo mais, né, isso se perde na bruma do tempo facilmente. Né? Mas desculpa, era só um... Tem um conceito interessante na filosofia egípcia que é Ma'at, né, que é a verdade, enfim, que são conceitos que a gente acaba reconhecendo. Bom, no Egito, voltando então falando do Egito, obrigado, Breno, o Egito tem muito a ver com esse modelo antigo, né, segundo Bernal. E também queria jogar para o Guilherme, para o Gilberto, né, de se é possível aplicar os nossos sistemas de raça lá, né, e fala um pouquinho também do Egito nesse ambiente dos movimentos de direitos civis americanos da década de 60, várias coisas aí para o Gilberto, por favor. Tá bom, vou tentar sintetizar, então. Então, o Egito, primeiro é importante a gente notar o que é esse modelo antigo, né? Então, eu falei antes lá do modelo ariano, que é uma forma de explicar o que é a experiência grega na sua formulação, como ela foi constituída sem contato com as populações do Antigo Oriente Próximo e Egito, e esse outro modelo paralelo que já também era presente, mas que vai perdendo força por conta das dinâmicas lá do século XVIII e XIX, desenvolvimento de uma perspectiva efetivamente racista, contra como judeus, contra, enfim, a população negra africana, obviamente, né? Então, tudo isso afastava cada vez mais a possibilidade de se pensar aqueles povos como participantes desse processo, né? Se a gente lê o Hegel, por exemplo, lá na filosofia da história, ele destaca, por exemplo, da África, o norte da África. Cartago ele diz que é uma África europeia e o Egito ele diz que não tem conexão nenhuma com a África. Então, vejam só que tem todo um modelo aí que mesmo quando incluem essa participação, ela destaca do restante aí do continente africano. As fontes, elas mostram outra coisa, por exemplo, a participação efetiva ali do reino da Núbia com dinâmicas mediterrânicas e tudo isso, né? Mas, então, esse modelo antigo, ele é um modelo que ele comentava, ele trazia elementos de uma participação ativa e efetiva dessas populações do Antigo Oriente Próximo e do Egito na constituição do que é, então, esse mundo grego. Então, o milagre grego ele não é, assim, alguma coisa que aparece do nada, no seio de comunidades arianas que ocuparam a Península Balcânica, mas a organização de um patrimônio, e eu prefiro até falar em patrimônio que civilização, depois a gente pode até discutir sobre isso, né, porque o conceito de civilização ele é complicado e tudo, mas existe aí um patrimônio que é tecnológico, cultural, religioso, tudo isso que do mundo grego, que foi, nesse modelo, organizado a partir dessa contribuição.
E muitos desses autores, portanto, que já trabalhavam com esses modelos, eles percebiam em obras que o Bernal ele, traz à tona, que são, enfim, o Aristóteles, o Heródoto falando sobre os egípcios, ele vê isso no mito, tem lá a tragédia, tudo, que trazem efetivamente a presença do Egito. O Egito tem um lugar especial. É claro que ali na região da Palestina, o espaço da Fenícia é importante, e ele tem um elemento fundamental que é, nessa construção, que é a transmissão do alfabeto, da forma de escrita que se tornou a mais popular do Mediterrâneo, depois que ela é efetivamente desenvolvida, ela começa a aparecer nas comunidades gregas, né? Que é, então, quando a gente vai ver, a organização do alfabeto grego é um pouco mais complexa do que simplesmente uma transmissão fenícia. Mas os gregos até criaram lá um herói específico, Cadmo, que teria feito o herói fenício que fez essa transição, essa transmissão do alfabeto, dessa tecnologia, né, de escrita daquele mundo fenício para o mundo grego. Mas o Egito tem um lugar especial aí, porque esses autores antigos eles falavam muito do Egito, eles incluíam bastante. É interessante, eu estou trabalhando com um levantamento que são referências a territórios e personagens mitológicas, mitologia grega, sobretudo, mas romana também, no norte da África, e tem toda uma prole de Poseidon ali que se desenvolve, que organiza como governantes o norte da África, tem o mito de Andrômeda, Memnon, todos eles têm implicações importantes. O Memnon está lá no ciclo épico, o rei da Etiópia, um herói do tamanho de Aquiles. A Andrômeda, ela é etíope, mas se torna rainha ali de Tirinto e de Argos depois, com Perseu. Então, eles integravam, né? E o Egito, ele é visto aí, seja como uma mediação, né, na organização desse norte da África em integração com o mundo grego, mas bom, eu estou aí falando do modelo antigo, então, né? O Egito ele tem esse lugar de anterioridade, ele é um reino muito importante, e tudo isso era muito comentado, seja no mito, seja na história, por vários autores lá na antiguidade, né? Quando esse modelo ele perde, portanto, importância nos debates acadêmicos que vão se organizando entre século XVIII e XIX, por conta do ambiente racista, sobretudo. O Bernal ele vai falando sobre isso, inclusive é interessante, porque ele mostra que logo depois da Segunda Guerra, sobretudo depois de que se entendeu o que ia acontecer com as comunidades de judeus, e o problema do Holocausto e tudo isso, o modelo ariano ele começa a ser um pouco ampliado e traz de novo a contribuição fenícia. Então, essa relação entre os fenícios e judeus, ela passa a ser um pouco menos problemática. E isso está relacionado a um movimento histórico específico, né? Agora, no que se refere à integração do Egito, a coisa é um pouco mais complicada, porque o estudo sobre o Egito, ele é muito disputado entre várias perspectivas. O Egito ele pode ser um Egito mais mediterrâneo, ele pode ser Antigo Oriente Próximo, ele pode ser África, e ele pode ser a origem do que é o Estado Nacional do Egito hoje em dia. Os egípcios de hoje em dia, que vivem lá no Estado Nacional, eles se acham herdeiros diretos daqueles egípcios da Antiguidade. Portanto, para eles, essa coisa de origem da civilização, não sei o que, tudo bem, mas eles têm uma conexão mais direta com aqueles. Então, tem muitas formas de explicar essa experiência do Egito lá na Antiguidade. Nos modelos mais antigos, ele era deslocado para aquela configuração do Antigo Oriente Próximo, sobretudo, né? Mas, assim, eu falei para você que logo depois da Segunda Guerra, as comunidades judaicas, elas, enfim, existe toda uma revisão aí do que se falava sobre eles, inclusive lá na Antiguidade. Os fenícios passam a ser interessantes em modelo ariano, ele, de certa forma, abraça, portanto, e aí a gente vai ver obras importantes nesse sentido, que abraçam o Oriente como constituinte de algo que está ali na formação do mito grego. Tem o Martin West que vai falar sobre isso, a face leste do Helicon, o Walter Burkert, a Revolução Orientalizante, tudo isso entra com força e importância nos estudos clássicos. O Egito ele fica longe. Só que é interessante a gente notar que na década de 50, já, logo no pós-guerra, tem um debate intenso sobre o Egito retomado no contexto, não antes mesmo do movimento civis lá nos Estados Unidos, da descolonização da África. Então, é ali que começa a aparecer, por exemplo, a importância de se
a associar a experiência do Egito ao continente africano. É claro que já tinha antes, mesmo nos Estados Unidos, no final do XIX, início do XX, se a gente remontar até o século XVIII, tem uma outra colocação que associava o Egito à negritude e à África, mas é nesse ambiente pós-guerra que existe uma sensibilidade maior para esses debates. E aí, por exemplo, Cheikh Anta Diop, que é um autor muito conhecido, senegalês, que propõe a tese sobre o Egito Negro, ele faz isso em plena militância pela libertação do Senegal, independência do Senegal. E isso começa a aparecer em projetos da Unesco, História Geral da África, ou seja, isso quando chega nos Estados Unidos já tem todo esse percurso africano, digamos assim, que vai para os Estados Unidos, e os Estados Unidos inclui um elemento importante aí, que é a diáspora. A diáspora também deve ser inserida nessa lógica de ancestralidade egípcia, digamos assim. O modelo é bem complicado aí, mas não dá para explicar aqui rapidamente, mas tem um pouco isso. Portanto, o que a gente vê no Bernal, por exemplo, quando ele traz esse modelo antigo e a importância do Egito, é alguma coisa que, inclusive, intelectuais africanos e, enfim, negros norte-americanos, eles reclamam, é que esse debate já vinha sendo desenvolvido, desde o século XIX, certamente, tem muitos estudos de enfim, intelectuais, pesquisadores negros nos Estados Unidos que discutiam essas questões, só que isso nunca teve visibilidade. Por quê? Porque eles tudo isso era colocado no campo do mito e eles não eram considerados intelectuais com os quais aquela academia poderia discutir. Então, essas obras, praticamente foram ignoradas durante muito tempo. Mesmo Cheikh Anta Diop, que é um autor muito importante, reconhecido internacionalmente, ele tem um lugar muito pequeno nesse debate internacional. É claro que tem muita coisa problemática na obra dele, mas tem muita coisa interessante também, que inclusive é agregada aí na proposta do Bernal. Mas aí, o que acontece, portanto, ultimamente? Assim, um cenário que, inclusive, o Bernal enfim, fez aí um meia-culpa. Ele disse em algum momento que ele foi um privilegiado nesse debate. Ele apanhou bastante, né? Só a gente vê a Lefkowitz, as obras contra, as respostas e tudo isso. Ele apanhou bastante, com ou sem motivo, mas ele também reconhece que ele só apanhou, ele só foi vítima de tantos ataques porque eles ouviram o que ele tinha a dizer, porque ele estava inserido, ele tinha uma rede ali de pessoas que ouviam o que ele dizia e que, portanto, respondiam. Diferente dos outros intelectuais negros. Busca, Gilberto, ele busca ir para fóruns, para rádios, né? Ele sai um pouco do mundo clássico e tal, acadêmico, não é isso? Sim, mas é aquilo, né? Existe aí toda uma... porque a obra dele, ela não se pretende como uma obra de divulgação. Ele trabalha também com divulgação, mas se a gente lê os 3 volumes, você vê que é documentação pesada, tudo. A gente pode discutir, por exemplo, a lógica, a metodologia, a interpretação e tudo isso, mas ele traz muita... então, não é uma obra de divulgação necessariamente, e quando ele coloca isso no ambiente internacional, acadêmico, é que ele começa a ser bastante criticado. Mas veja só, pelo menos, ele era criticado, né? Ele era ouvido e criticado. Existe toda uma tradição de debate sobre o mesmo tema que ela foi abertamente ignorada, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente notar que esse ambiente de movimentos civis do pós-guerra que traz sensibilidade para ouvir e debater esses temas, tanto a ampliação do modelo ariano como esse modelo antigo, que é o que o Bernal ele propõe. Ele propõe, na verdade, um modelo antigo revisado, né? E depois a gente pode até falar por que disso, qual o teor da revisão, mas ele propõe mais do que isso uma síntese dos dois, porque ele vê também coisas positivas lá no modelo ariano, né? Então, o que ele propõe, de fato, é uma síntese do ariano e do modelo antigo. Obrigado. Bom, Breno, a gente está vendo, então, o seu esforço, né, mas também de todo o campo, em tentar buscar estudar os clássicos a partir de perguntas de hoje, né, e que coisas esses materiais podem nos responder, né, e não, assim, de um ideal helênico de ouro.
essa é uma coisa que eu queria te perguntar, o que você anda sentindo no campo, mas também, recentemente, vendo aquelas poesias que o Ovídio lá andou fazendo quando ele foi exilado, né, no Mar Morto, é muito interessante isso, como ele coloca a língua, como sempre, né, como sinal de barbárie. Então, ele se ressente de estar perdendo o seu latim, né, que era tão bonito, e agora ele tem que misturar essas línguas, né? Então, já tem um pouco disso, né? Um pouco desse racismo, vamos dizer assim, dos próprios gregos, né? O que tem a ver com a língua, com a estrutura da língua. Bom, se você Cara, puder comentar um pouquinho, por favor. tá, vamos lá, eu vou começar de trás para frente, vamos dizer assim. É o caso do Ovídio, eu não vou entrar tanto em detalhes, foge um pouco da minha praia, tá, mas é um caso notório, né? Agora já está eu volto no Heródoto, por exemplo, né? Quando ele fala lá no livro, se eu não me engano, é o 8º ou 9º, né? O que define os gregos, né? Uma comunidade linguística, né? Fala a mesma língua, tem o mesmo sangue, isso é para lá de complicado, não vou nem entrar no mérito, e cultuam os mesmos deuses, que também, né, ultrapassa qualquer outro, né, a começar pelo que ele próprio diz no Egito, lá no livro 2, né, as equivalências em divindades. Então, já, quer dizer, para voltar na questão da língua, quando ele fala da língua como um divisor de águas, né, como algo que define o que é ser grego ou não, isso, como se diz na gíria, é uma faca de dois legumes, né? Porque, por um lado, bom, né, se não fala grego, logo é bárbaro, um termo que já está em Homero, por exemplo, né, já tem essa conotação. Por outro lado, se você aprender a falar grego, né, isso talvez significasse uma outra coisa, como depois vai ser uma fatura cobrada por Isócrates, né, o sujeito que aprendeu a falar grego, ele tem a possibilidade de participar de jogos panelênicos, por exemplo, né, então é uma relação bem complicada dos gregos com a própria língua, né. Agora, voltando à questão fugiu dos estudos com base em outras questões, né, um dos campos a que eu tenho me dedicado ultimamente, tenho orientado trabalhos sobre isso, é o campo de estudos de recepção, né, de recepção dos estudos clássicos, seja de um autor específico, seja de temas que ponham o dedo na ferida, vamos dizer assim. Né, que é algo que tem muitas afinidades, né, Gilberto também pode, fica à vontade, né, tem muitas afinidades com o trabalho do historiador. Né, que o historiador faz, dentre outras coisas, dentre as várias coisas que o historiador faz? Uma delas é botar o dedo na ferida do passado e falar, peraí, por que isso surgiu desse modo? Né, quem estava advogando por essa posição? Né, com que intenção? Com que interesse? Né, buscando que referências, ou deixando de lado, muitas vezes é mais importante que o sujeito deixa de lado, o que ele esquece voluntariamente de ler ou não, do que aquilo que ele diz explicitamente. Dizer explicitamente, mas é fácil. Né? O que vai para debaixo do tapete é que talvez seja mais interessante. O Gilberto acabou de citar um baita de um exemplo, né? Um sujeito que, né, tem uma puta de uma relevância, mas que, né, não teve a fortuna, não teve fortuna no sentido original lá da coisa, não teve a sorte de gozar de um público, como o Burnout teve, né, e poder ser ecoado. Né? Então, os estudos de recepção, eles buscam justamente colocar o dedo nessa ferida e falar, peraí, né, como é que isso surgiu? Como é que, né, quem está por trás? Com que intenção? Né, e são estudos que, assim, que assumem, sem vergonha nenhuma, porque não é demérito nenhum, muito pelo contrário, mas assumem claramente a ideia de que nós só estudamos os antigos por conta de questões nossas, por conta de problemas nossos, nós queremos aprender alguma coisa. Né? O estudo não vem de fora, né? Não vem por uma razão exterior. Você tem, né? Quando você começa a projetar razões exteriores, você corre um seríssimo risco de cair em modelos como esse que o Gilberto acabou de descrever, né? O modelo ariano, né? Temos que estudar os gregos porque eles são ideais de beleza, porque eles são geniais, por causa do milagre grego, porque ali tudo começou, e toda essa pataquada que a gente já está meio cansado de ouvir por várias vias. Mas quando você começa a assumir numa boa, né, explicitamente, os seus próprios pressupostos, né, as suas próprias questões, né, e começa a cotejar essas questões com respostas diferentes, com respostas alternativas, com respostas mais ou menos amplas, mais ou menos problemáticas, que o passado nos legou, e você começa, sobretudo, uma coisa que eu tenho particular predileção, você começa a historicizar essas respostas,
né? Que pessoas começaram a falar disso, em que época, de que modo, piriri pororó, aí a coisa fica interessante. Né? Então, muito mais do que pleitear um contato direto, imediato, quase metafísico, chame como quiser, entre nós e os textos antigos, né? Como se nós fôssemos né, uma experiência. É uma coisa bizarra, né? Todo campo de estudos tem a sua própria mitologia, né? Não vamos ser nós que vamos ficar imunes a isso, né? Então existe um mito de que não, você tem que ler o texto pelo texto, né? O texto original, a verdade do texto. Isso traz muito de, né? Eu não saberia definir se, né, de algo religioso, de um fundamento religioso ou de um fundamento simplesmente esquizofrênico e não diagnosticado como tal no tempo devido, né? Mas tem algum elemento problemático aí nessa crença de que você pode acessar o passado de modo imediato, como se você pudesse, né? O pessoal assiste muito ficção científica, né? De Volta para o Futuro e tal, e acha que vai voltar para a Guerra de Troia, vai voltar. Eu tiro da piada, mas é lógico, você toca em questões muito mais sérias, né? Que às vezes incomodam um pouco. Mas, quer dizer, quando você começa a ver que não existe esse contato, que é uma mitologia, esse pressuposto de que você tem um contato imediato com o passado, você começa a botar um pouquinho mais o pé no chão e falar, não, peraí, quais são os meus pressupostos? Quais são as minhas questões? Como é que isso me levou ao passado? Que resposta eu tenho? O que eu aprendo com isso? Né? A que me leva se eu prolongar isso daqui? A que me leva se eu deixar isso daqui de lado? Você vai ter que fazer escolhas, vai ter que escolher um autor, né? Não tem como, você não vai... Todo livro, quanto maior o livro, mais complicado. É o caso do Burnout, por exemplo. É, né? Um livro que, claro, como todo livro de fôlego, ele vai despertar interesse e vai despertar gente que tem interesse por um lado ou por um outro. Né? Os vetores são sempre, como é que fala? Não são bidirecionais, né? Jogam para todas as direções. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Eu acho que nesse exato momento, o que tem mais me atraído, o que me parece mais promissor, é a gente tentar projetar, identificar esses pressupostos, questionar esses pressupostos e tentar oferecer visões alternativas que fujam dessa lógica de poder, né, que me parece estar, né, eu vou chamar de positivista por falta de um termo guarda-chuva melhor. Né? Então, se tiver um outro, por favor, me ajudem aí. Mas que fujam dessa lógica de poder positivista que visa, né, cultuar o passado para controlar o presente. Acho que o problema todo está aí. Né? Quando você começa a cultuar algo para, né, instrumentalizar o que está na tua frente. Esse, né, quando você toma consciência de que você talvez possa ser peça desse jogo, você fala, não, pera, onde isso me leva? Deixa eu, né, cair fora desse busão aqui, que isso aqui tá indo para o abismo, entendeu? É um negócio meio complicado. Anyway, não sei se eu respondi tua pergunta, fica à vontade para mandar ver, se for o caso. Muito bom, obrigado. Sim, na realidade, né, esse livro eu acho que deu uma chacoalhada muito grande justamente porque fala sobre essas genealogias, né, e me lembrou muito Foucault, por exemplo, em Defesa da Sociedade, onde ele vai falar dessa ideia de luta de raças que vai se criando. E, bom, entrando nesse tema, né, o Bernal também vai falar muito sobre a ideia de nação, né, então, dentro da própria Revolução Francesa, né, essa ideia de progresso, então, rumo a uma razão, enfim, que tem muito a ver com o estudo das técnicas e tal. Ele cita até o Augustin Thierry, um historiador francês. Queria que o Gilberto comentasse um pouquinho como essa ideia, né, de uma identidade pura, de uma nação homogênea, todo mundo seguindo as mesmas regras, como é que isso aí impactou, segundo Bernal? Ah, mas antes, Afonso, teve um pedacinho da sua outra pergunta que eu esqueci, que tem a ver com essa, que eu já vou emendar, que é sobre se a gente pode usar a nossa ideia de raça enfim, para falar lá dos antigos, né? Que isso é importante para a gente entrar nesse debate do século XVIII, XIX e como a gente ainda mobiliza essas questões, né? Que, assim, é claro que na antiguidade não tem nada próximo do que a gente pensa como raça lá no século XIX, a partir do século XIX, sobretudo com esses contornos fenotípicos e essa ideia de uma hierarquia que a gente possa identificar através dos crânios, da frenologia, nada disso é presente lá na antiguidade e muito possivelmente o que a gente tem de mais próximo é uma organização que eles chamavam de etnos, né? Que é, enfim, um grupo que é organizado a partir de
características internas específicas. Então, tem vários etne, né? Inclusive cidades, regiões poderiam ser caracterizadas assim também, né? Mas também o homem, tem que se falar, o ser humano macho e a mulher, eles compunham etne diferentes, mas também tinha o etnos das abelhas, ou seja, são grupos caracterizados por semelhanças, elementos específicos internos, né? E é isso, o mais próximo que a gente tem. Entretanto, eu acho assim que a gente parte de uma compreensão muito limitada de raça que a gente tem, porque aqui no Brasil a concepção a ideia de raça que a gente tem, ela é muito ligada a esse aspecto fenotípico, né? Como a gente parece fisicamente. Mas se a gente observa nos Estados Unidos, todo o debate racial ele não tem a ver só com aspectos fenotípicos, mas lá a pessoa pode parecer branca se ela tem uma gota de sangue negro, ela é considerada negra, e isso tem implicações legais, ou tinha, né, implicações legais importantes. A pessoa não podia ir à universidade, não poderia frequentar hotéis de pessoas brancas, no ônibus ela tinha que ceder lugar a outra. E na Europa, o que eu vejo é que a concepção de raça ela é diferente também, ela é muito étnica. Portanto, existem usos disso que a gente chama de raça, que mobilizam, sim, aqueles aspectos biológicos do século XIX, que hoje em dia eles estão em bastante descrédito, mas também, lá na Europa, o cigano é uma raça específica, o judeu é uma raça específica. Então, veja só, o eslavo ele é uma raça específica. E todos podem ser brancos e olhos azuis. Eles compõem grupos raciais, esse é o termo que eles usam, específicos. Então, existe aí uma relação entre raça e etnia que a gente pode projetar para a antiguidade, se a gente quiser falar. É claro que o conceito científico, entre aspas, e biológico do século XIX não tem como, né? Isso é importante porque quando a gente pensa nesses movimentos do século XVIII e XIX, eles estão organizando uma ideia de raça e de nação que não são presentes lá na antiguidade, né? Mas eles projetam de qualquer forma. Então tem formulações na historiografia do século XIX que projetam a noção de nação para o que era o mundo grego, ou Atenas, ou o Império Romano. Tudo aquilo é visto a partir dessa lógica de uma organização como dos Estados Nacionais do século XIX. E mais do que isso, existe toda uma lógica de alinhamento da experiência grega e romana à origem do que é o Estado Nacional Europeu do século XIX. E aí, limpar essa origem é importante, porque se tem muitos africanos, orientais e tudo, não fica legal. Agora, como que era a explicação? Basicamente, era o encontro de um grupo bárbaro, entre aspas, ou selvagem, com o grego e o romano, sobretudo o romano, que civilizava. Então, eram os celtas ali, as populações chamadas pré-históricas da Ibéria. Diante dos gregos e romanos superiores, civilizadores, eles aceitavam o patrimônio superior e é assim que era desenhada a origem desses estados nacionais. Esse é um elemento importante, porque limpar, digamos assim, essa experiência greco-romana, ela significa também limpar as origens do que são esses estados nacionais do século XVIII e XIX, né? E aí a gente tem, se a gente observa lá na Antiguidade, quer dizer, não na Antiguidade, a explicação da Antiguidade, criações de conceitos como romanização, helenização, que são formas que explicariam, então, esse contato hierárquico. Os gregos diante dos outros, eles civilizam os outros, portanto, eles helenizam os outros, e os romanos diante dos outros, eles helenizavam os outros e eles romanizavam os outros. E se veja que esse é um projeto do século XIX, dos impérios, né, de civilização do que, enfim, é uma das justificativas do projeto imperial neocolonialista, digamos assim, lá do século XVIII e XIX. Se a gente pegar o projeto anterior lá da expansão ultramarina, o início do capitalismo na Península Ibérica, tem outras explicações ali de fundo religioso e tudo isso, mas tem isso. Então, entender o mundo antigo era fundamental para organizar a própria narrativa do Estado Nacional. Todos eles tinham um pé
numa experiência greco-romana, sobretudo os romanos, né, que, enfim, estavam de forma mais consistente em várias partes ali das bordas do Mediterrâneo, mas também os gregos, né, que eram vistos até como aqueles que civilizaram culturalmente os romanos e tudo isso. Então é uma coisa intrincada aí, né? Agora, só para terminar aqui, buscando o Bernal, você falou aqui desse livro dele, da importância do livro dele, como ele coloca essas pulgas aí atrás das nossas orelhas. Mas tem algumas coisas que, tanto ele como outros autores que vão na mesma linha, antes até, eles não trataram, que eu acho que é importante a gente notar, para a gente seguir nesses debates, porque tanto os livros do Bernal, como os do Diop, por exemplo, do Assante, lá nos Estados Unidos, eles são referências muito importantes que inspiram a gente, mas eles não são bíblias, né? Também que a gente tem que canonizar como novos. Aqui está a verdade, o que falou até agora, se falou até agora era uma perspectiva europeia deturpada e agora a gente apresenta a verdade. Porque ali tem, muitas vezes, noções ainda imperialistas, civilizatórias. O Bernal, por exemplo, ele trabalha com a noção de influência e colonialismo. Invertido. Não são os gregos que civilizam, mas eles são civilizados e eles são colonizados. Para dizer a verdade, não dá para dizer esse fenômeno da colonização que ele apresenta, enfim, como uma leitura, sobretudo, da literatura, né, do que ficou na literatura, não é minimamente comprovável. Mas ele quase associa diretamente, ele quase cria uma equivalência, na verdade, entre influência e colonização, quando a própria noção de influência, a gente pode repensar, se a gente pega, né, os debates aí, os debates pós-coloniais, decoloniais, a gente nota que não tem movimento necessariamente unilateral quando um grupo recebe alguma coisa de outro. A recepção ela é sempre ligada também a seleções, a escolhas, a rejeição integral ou parcial dos elementos que estão ali colocados. Mesmo em grupos que são severamente subalternizados, né? Então a gente vê possibilidades aí de agir de forma mais consistente, né? Então um dos elementos interessantes para a gente ler o Bernal e dar um passo seria a gente rever como ele mobiliza a ideia de colonização e influência. E trazer aí novos debates, né, para a gente, mas ele deu um passo, né? É claro que muita coisa ali a gente, sobretudo que ele está lidando com arqueologia, uma arqueologia que é complicada ali do que a gente chama de Idade do Bronze, e ele chega enfim, chega depois, digamos assim, depois de muito tempo estudando China moderna, na contemporaneidade ele chega para discutir, e linguística também, então são dois campos assim específicos, tudo claro, vai ter problemas mesmo, né? Mas acho que assim ele traz uma inspiração importante que é uma síntese dessa explicação. Primeiro de como elas foram apresentadas, e eu acho que o primeiro volume dele é fundamental, é o mais denso e o mais consistente, que ele mostra efetivamente como esses modelos eles foram organizados e por que o ariano ele foi escolhido como principal em detrimento do antigo. E os outros volumes, eles são mais complicados, mas eles apresentam para a gente pontos de partida, né? Isso eu acho importante. Sim, também através do estudo da língua. Muito obrigado. Olha, que aula fantástica eu estou tendo. Bom, então, vocês estão vendo aí que tudo que é clássico se desmancha no ar, né, gente? Para que, então, Breno, vamos mandar uma mensagem para o nosso governador? Para que estudar os clássicos, então, se não para buscar essa origem do homem branco, civilizador? Para que, então, estudar os clássicos no mundo de hoje? Eu vou responder a provocação com algumas outras, vamos lá. Toda vez que eu vejo uma pintura, uma escultura, assim, daquele Jesus Cristo loirinho, com a cara fininha, os cabelos lisinhos, todo, né, olhos azuis, bonitinho, não sei o que e tal, eu tenho a certeza de que meu lugar... Bom, já tinha certeza que meu lugar no inferno estava garantido há muito tempo, isso aí, né, não depende dessa apreciação. Mas, digamos, toda vez que eu vejo isso, só reforça, né? Por várias razões, eu acho que eu não preciso, né,
nem aprofundar a ironia, nossos ouvintes aqui já sacaram onde eu quero chegar, né? Se a gente subir um pouquinho na esfera, vocês vão lembrar né, do nosso infausto ex-governo, né, que tinha uma estrutura brilhante, né, de ministros, de gente muito competente, né, gente assim espetacular no gabinete, mas tinha um particularmente que era um caso particularmente curioso, né, para N áreas da ciência estudarem, talvez a psicanálise, talvez coisas mais sérias, né, que era aquele sujeito, né, que comandou Itamaraty, discípulo de um outro esquizofrênico que está há mais de um ano sem fumar, palmas para ele, né, enfim, né, que era um sujeito que tinha uma suposta ligação, suposto apreço pelos clássicos, né, eu ia até dizer, eu ia começar respondendo dizendo assim, se tem alguém, né, se tem alguém que ainda estuda essas coisas com as quais a gente lida, com essa perspectiva em mente, olha, eu não sei se eu admiro a estamina da loucura de uma pessoa dessa, ou admirar não é a palavra, evidentemente, né, ou se eu chamo a carrocinha, porque, né, tem mais que recolher mesmo. Mas, enfim, se ainda tem alguém né, eu ia dizer que, né, se ainda tem alguém que ainda segue por essa via, meu caro, né, passou do tempo de ser internado. O problema é que tem, né, o problema é que tem, e a outra direita está aí para demonstrar isso. Né, eu arriscaria dizer que eles não dizem isso explicitamente, ao menos no Brasil, porque não interessa. Né, porque não faz eco, né, porque o debate sobre os clássicos, ele ainda, pelo menos entre nós, ele ainda está restrito à universidade, com pouca saída. O teu canal é um exemplo disso, né, um exemplo dessa saída. Mas ele ainda é majoritariamente, né, centrado na universidade. Agora, lá fora, essa brincadeira de, né, não tem como tratar de outra maneira, essa brincadeira de procurar as origens da civilização, né, concordo com o Gilberto, é um termo para lá de repulsivo, traz uma série de conotações que para dizer que são problemáticas, é o mínimo, né? A ideia de buscar a origem da civilização, né, o ponto inicial da longa marcha evolutiva que culminou, né, em nós. Né? O livro do Fukuyama, por exemplo, é impossível não virar a mente. Né? A ideia de que nós somos é engraçado que toda época se julga o apogeu dos tempos. Né? Entre os iluministas você tem o mesmo pressuposto, né? Mas já na antiguidade Políbio diz, né? Chegamos num ponto em que as ciências avançaram de tal maneira que dificilmente algo novo vai ser descoberto, né? Já está lá no século II a.C. Bom, não dá para ler dando risada. Eu sou um herege, eu sei que eu estou pavimentando a minha estrada, pô. Deixa para lá. Enfim, tudo isso para dizer o quê? Parece incrível, né? A gente ainda ter que lidar com essa questão que a gente julgava superada, né? Que a gente julgava algo ponto pacífico, mas não é. Né? A ultradireita tem se apropriado lá fora dessa questão e tem feito valer, ainda que veladamente, nunca explicitamente, mas ela está reatualizando com outras roupagens formas de racismo, formas de exclusão, formas de preconceito que, entre sei lá, o último quarto do XIX e metade do século XX fizeram história, né? Fizeram estrada. Então, quer dizer, parecia incrível a gente ter que responder isso, mas hoje a gente precisa responder e precisa responder de alguma maneira contundente, eu diria. Caso contrário, né, ainda mais no mundo de redes sociais, no mundo de bolhas e tudo mais, determinados ecos podem se tornar perigosos, sobretudo quando você, né, influencers, pastores, outros, sei lá que raio não vou entrar numa seara aqui que eu conheço pouco. Mas assim, eu queria levantar uma questão que, na realidade, naquele artigo que o Gilberto nos mandou, tem a citação, então, de que nós não estudamos, por exemplo, latim mais, né? E, portanto, nós não temos acesso até mesmo à influência que esses estudos tiveram nos modernos, por exemplo, nos brasileiros, né, que estavam pensando aí o Brasil no século XIX. Então, de certa forma, o fato de nós não conhecermos nada de grego, nada de latim, e não pensarmos sobre isso também, acaba apagando também as marcas, né,
da nossa possibilidade de conhecer, né, no próprio passado. Sim, quer dizer, nós somos filhos do nosso tempo também, né? Hoje em dia, essa questão é super delicada, porque quando a gente fala em estudar latim, estudar grego, a gente tem toda uma cadeia de necessidades materiais que você precisa preencher até você conseguir, né? Você precisa de tempo, você precisa de, né, anos de dedicação, isso tem um custo, isso tem uma série, né? Não é tão simples, é algo para lá de complicado. Agora, você tocou num ponto, né? Se você tem acesso ao que os antigos disseram, ainda que a gente consiga fugir da mitologia do acesso direto aos antigos e tudo mais, né? Ou quando você pega uma boa tradução, o trabalho dos tradutores está aí para demonstrar que, né, a gente pode ter como é que fala? Uma janela para o passado com competência. Quando você começa a ler os antigos, você quase que automaticamente desmonta uma série de balelas, né, que foram criadas em cima deles. Vou dar um exemplozinho ad hoc aqui, parece que eu fico falando um negócio meio nefelibata aqui, fica meio esquizofrênico também, né? Mas pega, por exemplo, o caso da Odisseia. O caso do Odisseia, a gente fala, né, é muito comum a ideia de que Homero é o primeiro poeta do Ocidente, não sei o quê, papá, né? Tá, lá na Odisseia, logo no comecinho, né, o Gilberto citou as mitologias, né, do Norte da África, que envolvem Poseidon e tudo, mas lá no comecinho da Odisseia, né, você já tem uma série de menções, uma série de povos, né, começar pelo Egito, começar por onde né, Poseidon tá retirado entre os etíopes e tudo mais, uma série de indicações ali, conforme você vai avançando no poema, você deduz outras, né, seja quem for que tenha produzido aquele poema, tinha consciência de que eles eram um elo de uma cadeia. Né? Eles eram um elo só de uma longa cadeia que os antecedia de longa data. Entendeu? Então, assim, tudo isso às vezes me chama para o chão de novo, Afonso, porque às vezes eu vou viajando e vou voltar. Tudo isso para dizer o quê? Se a gente conseguir recuperar um pouco dessa consciência, vamos chamar por fora de outra palavra, dessa consciência que os próprios antigos, né, o modelo antigo do Burnham, por exemplo, né, Gilberto, aliás, muitíssimo obrigado pelo envio daquele texto, eu sabia da existência dele, não tinha, né, pude ler ontem, show de bola, né, uma espécie de, uma baita de uma introdução à obra né, pelo próprio autor, né, então, assim, se a gente puder buscar um pouco dessa consciência, vou usar essa palavra, que os próprios antigos tinham do seu lugar no mundo, seja o que for esses antigos, a gente já faz um grande negócio. Né? Quer dizer, se a gente for capaz de mudar a preposição, aí eu vou brincar, é uma questão linguística, se a gente for capaz de mudar a preposição, estudar para, né, para controlar, para dominar, para planejar, para não sei o quê, se você for capaz de mudar esse para por um por, né, estudar por quê, né? Talvez, né, a segunda pergunta, para se conhecer, para entender melhor, quer dizer, num projeto de poder, o conhecimento pelo conhecimento, o conhecimento para a reflexão nunca foi o fato. O conhecimento é um meio, né, ele não é uma finalidade. Mas se a gente for capaz de transformar o conhecimento dos antigos numa finalidade, em algo que, né, isso, claro, tem exigências materiais e tudo mais, mas se a gente for capaz de se dedicar a esse passado, né, como uma finalidade para nós mesmos, uma coisa quase socrática, para não dizer socrática pura e simplesmente, né, se a gente for capaz de transformar esse passado em uma finalidade e não num meio, não num instrumento para alguma outra coisa que invariavelmente vai ser meio nefasta, né, porque afinal de contas, que raio, para que né, que raio que o passado pode fazer se ele, entre aspas, está lá perdidinho, quietinho? Está na cara que o cara vai usar isso daí com alguma finalidade que vai dar algum problema, né? Seja para si, seja para os outros. Né? Como, né, a outra direita faz, a gente sabe que faz por outras vias. Mas se a gente for capaz de mudar a chave, né, e focar nesse conhecimento como uma finalidade, eu diria que a gente já faz um grande negócio. E tem muita coisa para fazer. O trabalho de tradutor é um trabalho, né, extenuante por várias vias. O trabalho do historiador, o cuidado de você ir à fonte, você, né, sistematizar aquilo, você botar as perguntas corretas, identificar os pressupostos, né, separar o joio do trigo. Só isso, né, consome, né, vamos dizer, uma trajetória inteira. Tem um outro, a heresia de novo, né, um outro grande piadista, entre aspas, né, o Frank Walbank, né, teve uma vida longeva, o maior estudioso de Políbio, teve uma vida longeva, morreu com 90 e tantos anos, se não me falha a memória. Ele diz que
numa das entrevistas, ele falou, ele passou a vida inteira estudando o livro sexto do Políbio, né, focado no livro sexto, a Constituição Romana, o ciclo de constituições e tudo mais. E agora, aos 90 e tantos anos, ele está começando a entender, começando a imaginar o que o Políbio poderia ter querido dizer, né, com aquele livro sexto. Quer dizer, aos 90, bom, nosso caminho está tranquilo, porque, né, temos aí pelo menos mais, sei lá, 50, 70, sei lá quantos anos para fazer. Se a gente conseguir fazer as coisas de um modo análogo ao que o Frank Walbank fez, né, quer dizer, você ser capaz de, né, se dedicar àquilo, né, como um objeto e não como um meio, né, com toda a paciência, com todo o carinho, com toda a delicadeza que esse mundo merece, seja, se não por nada, simplesmente porque é diferente, porque é uma alternativa, porque é algo que te mostra, né, possibilidades, só isso. Se a gente for capaz de olhar com essa lente mais terra a terra, eu diria que a gente já faz um grande negócio. Se a gente pudesse, né, se manter afastado dessas instrumentalizações nefastas, né, tendo contato com elas só para responder a elas, porque afinal de contas você não pode ficar quieto também, caso contrário, né, o sujeito vai e monta na cabeça, né, no mundo em que versões competem pelo palco da história, né, vai vencer aquela que é mais persuasiva. Então, infelizmente, a gente precisa sujar as mãos e apresentar a nossa também, né, é meio que, né, botar as mãos na lama, mas se a gente puder manter esse contato só nessa esfera, eu diria que a gente já está fazendo um grande E é muito negócio. interessante, Breno, você está falando isso, e eu estou lembrando dos livros, perdão, eu estou lembrando dos livros didáticos nazistas que tinham, então, faziam esses cálculos, né, de matemática, por exemplo, quanto custa sustentar uma pessoa com deficiência, né? Então, as crianças aprendiam a fazer esses cálculos e tal. Cara, Ultra instrumentalizado. Não precisa ir nem para os nazistas. Saiu recentemente, né, o governo do Paraná, né, a mentalidade rica e a mentalidade pobre. Né, quer dizer, estigmatização da pobreza mesmo, quer dizer, ser pobre é uma desgraça em si e tudo mais, né, o rico pensa assim, o pobre pensa assado, qual você prefere? Quer dizer, já tá entre nós, né, essa serpente, ela é pior que a hidra antiga, né, porque a hidra antiga você ainda tinha esperança de matar ela, né, você ainda tinha esperança de cortar as 7 cabeças lá e ela morria, acabou, aquele maravilha, acabou, Hércules chegou lá e pumba, matou. Essa não, né, essa serpente moderna, talvez ela até morra um dia, não sei, mas a esperança ela pode ser impulsionada, né, pela internet. Eu não quero usar muito essa metáfora, porque também pode dar argumento para o outro lado também, por várias razões, mas é uma serpente que você fala, cara, essa desgraça só se multiplica, sabe? É brincadeira, e está do nosso lado. Você não toma cuidado, você tropeça. Sabe? É impressionante. Vamos aí. Afonso. Obrigado, Breno. Muito obrigado. Só um segundinho, Gilberto. Eu queria só colocar aqui o professor Pedro Paulo Funari, né, que fez a apresentação desse texto. Desculpa, Gilberto. A apresentação do texto que eu mandei, né, para vocês. Sobre essa questão que você colocou, que o Breno já falou brilhantemente aí, queria só contar uma experiência que eu venho tendo, e bem ligada a isso, que, bom, venho trabalhando com isso, que eu chamo de história antiga afroconectada, e eu pensei originalmente que eu ia, enfim, teria que ir atrás de fontes novas, diferentes e tudo isso, e até encontrei algumas coisas, fontes da Núbia antiga e tudo, mas a maior parte do tempo que eu estou fazendo, eu estou lendo fontes que elas são as fontes que a gente nunca percebeu que, por exemplo, a África estava ali. Então, recentemente eu reli a Eneida, e foi aí que eu percebi, por exemplo, que quase 6 cantos, eu não me lembro se são 5 ou 6 cantos da Eneida, os primeiros cantos, é o Enéas, lá ele vai para Cartago, para um movimento lá específico, e ele vai contando tudo que se passou. O Cavalo de Troia, por exemplo, contado lá, né, na corte de Dido, no norte da África. Então, tem um pouco isso. Eu acho que é importante a gente lembrar também que, em substituição daquela coisa de um mundo branco europeu, o que a gente tem efetivamente é um mundo multiétnico e afro-eurasiático. O mundo grego e mundo romano, eles eram afro-eurasiáticos e multiétnicos. Foi essa perspectiva ariana que foi limpando efetivamente, respondendo à lógica desses estados nacionais, que identificavam os gregos e romanos na sua origem,
tudo isso, mas agora o que a gente vê basicamente um mundo com muitas referências, pessoas de cores muito diferentes, com experiências muito diferentes, e que se distribui em continente africano, europeu e asiático, né? E eu acho, assim, que para a gente trabalhar com isso, para além do que, por exemplo, o Bernal propõe, o Diop propõe, a gente tem que lidar de forma um pouco mais profunda com a ideia de civilização, porque esses autores, eles ainda acolhem a noção de civilização, e civilização é um conceito europeu imperialista, ele depende de hierarquia para ser realizado. A gente, mesmo quando acha que está, enfim, deslocando a civilização daqueles projetos da antropologia evolutiva lá do século XIX, a gente fala muito tranquilamente em civilização grega, romana, egípcia até, e asteca e maia, porque eles construíam e tudo, mas a gente não fala em civilização Bororo, nem Maori, porque a gente ainda hierarquiza na nossa cabeça. Então, eu acho que a gente teria que desconstruir também a noção de civilização para mostrar que, enfim, ela não é ela é uma noção europeia do século XVIII, XIX, Norbert Elias mostra isso muito claramente, e que a gente pode contar essa história desse mundo multiétnico e afro-eurasiático de outra forma, sem centros estáveis e absolutos, sem hierarquias entre os povos, é isso. E nós esquecemos de saudar aqui, fazer um brinde ao Lévi-Strauss, né, que foi aí uma das pessoas que rompeu um pouco com isso, né? Totalmente. Bom, não, desculpa, se eu puder dar um palpite aqui, tem um livro pelo qual eu tenho uma particular predileção, um cara, enfim, por várias razões, chamado The Shape of Ancient Thought, né, a forma do mundo antigo, do Thomas McKeever. É um cara que tem uma história pessoal bastante curiosa, assim. Ele, enfim, é um livro gigantesco, uma coisa, puta de um trabalho da vida inteira, semelhante ao do Bernal, inclusive, na proposta, mas ele, embora focado numa história intelectual, né, ele está preocupado com a formação, o nascimento da filosofia e tudo mais, a tese central dele é basicamente o quê? Não havia, né, intelectualmente falando, não havia separação distinta entre isso daqui é grego, isso daqui é sumério, isso daqui é egípcio, isso daqui é babilônio, isso daqui é... Não, é separação, a própria clivagem, né, como o Gilberto está mostrando aí, a própria clivagem, né, o de cima, de baixo, civilização, barbárie e tudo, mas isso é uma criação nossa, nós que projetamos isso para a antiguidade. Né, um grego conversava, né, um sábio grego, entre aspas, conversava com um sábio persa, com um sábio egípcio, você chama como quiser, sem a menor preocupação de fronteira e às vezes muito menos preocupação linguística. Né? O Gilberto tocou num ponto que para mim é incrível. Né? A gente pensa às vezes que a gente precisa buscar fontes as mais recuadas, não, está na nossa cara, muitas vezes a gente não percebe. Né? Tenta imaginar o Heródoto passeando pelo Egito, passeando pela Pérsia, quer dizer, talvez o sujeito não tenha precisado nem de um intérprete, ele nasceu num local que é um local de, né, Halicarnasso, um local de encontro de povos e tudo mais. Então, essas fronteiras, essas separações nítidas que a gente faz, talvez valha, sei lá, para livros didáticos de um tempo para cá, mas quando você projeta isso para a antiguidade, não faz o menor sentido. Uma vez eu cheguei ao ponto eu sei que é uma heresia, né? Eu sei que eu estou pedindo para ser queimado, por várias razões. Eu cheguei ao ponto de questionar numa banca, né, se... qual seria a fronteira precisa, né, entre os gregos e os troianos, né, no caso da guerra, todo mundo, né, enfim, nossa senhora, a coisa, mas deixa para lá, isso é fofoca de bastidor, a gente conversa a respeito um dia, né, enfim, né, se você tirar também repara, se você tirar a guerra de Troia do Marco Zero ali da coisa, né, isso tem outras consequências. Então, vamos deixar, por hora, provisoriamente, vamos deixar a guerra de Troia lá bonitinha, depois isso é assunto para outro carnaval, não vem ao caso. Nós nem falamos assim que a própria Grécia moderna, né, surgiu nesse confronto aí, que já era um planaço, coisa, né? Mas isso aí já dá para uma outra live.
Bom, gente, nós estamos criando aqui o grupo de estudos, então, né, Grécia, África e Oriente, vocês estão vendo, né? Mas eu acho que é um livro interessante para a gente pensar, para a gente criticar também, principalmente nesse contexto aí, né, em que a gente está vendo teorias fascistas mesmo, sendo votadas e eleitas, né, onde tudo, o homem branco, heterossexual tem direito a tudo, né, só ele é cidadão, pode dominar, pode fazer o que quiser, mas de certa forma inclui os marginalizados aí num mito de nação ideal, patriarcal, né, religiosa, assim, para depois, com certeza, ser descartado, né, com certas origens mitológicas aí. E claro que, no fundo, para eliminar toda a diversidade, liberdade individual e toda mudança na sociedade. Então, pensar sobre tudo isso é muito interessante. Meninos, muito obrigado. Aprendi aqui com sábios. Quase falei disso. Eu também, valeu pela aula, Gilberto, show de bola, cara, olha, tá precisando de uma sistematização. Aliás, Breno, que foi meu professor aí. Não sei de nada. Quando eu fiz letras. Não conta essas coisas que queima o filme, não fala essas coisas. Breno, entregou. Essas coisas a gente suprime e queima o filme, pelo amor de Deus, me fala um negócio desse, não. Deixa eu falar, mas só alegria, só show de bola. Não é só o Black Athena, né, que chegou aos 40, né? Pessoal, foi um prazer enorme. A gente é contemporâneo, né, praticamente. Cara, eu já tô... Eu fui seu aluno na letras. É verdade, cara. Não, mas show de bola. Eu não vou editar nada, gente. Isso é liberdade de expressão. Bom, pessoal, por favor, deixem seus comentários aqui abaixo, nos comentários abaixo do vídeo. Isso ajuda muito, né, a divulgar. Deem uma olhada aí nas playlists que nós temos sobre Oriente também, mas também sobre a Grécia. Gilberto, muito obrigado. Breno, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Valeu, meus caros. Só alegria. Até a próxima. Falou. Muitas graças. Até mais.